sou Rafael, psicólogo, e eu já fui muito parecido com a personagem de hoje. Ainda bem que hoje menos, né? Mas ainda sou um pouco. Hoje é dia de refletirmos sobre Gabi Brown. Tem spoiler até a 4ª temporada de Shingeki e não tem no mangá, tá? Vamos lá. Uma personagem muito bem escrita. Não é só pelo fato dela ser odiada que ela é uma personagem ruim. Uma Eldiana que nasceu em Marley e que tem fortíssimos ideais, é inegável, extremamente corajosa e uma pessoa que acredita muito na sua própria opinião. Não só isso, como ignora bastante a opinião dos outros. Ela ignora até mesmo Falco. Ela simplesmente não ouve. Michael Nichols, professor de ciências psicológicas, traz em seu livro A Arte Perdida de Ouvir que essa habilidade exige um trabalho árduo, que precisa de concentração, autocontenção e esforço. Enfim, aspectos positivos, aspectos negativos. Ela é tão cega pelas suas convicções que ela não consegue prestar atenção no outro. Tanto que o Falco se declara pra ela e ela vê aquilo como ele tentando passar a perna nela. Ela não vê aquilo como uma demonstração de afeto. Ela se baseia no viés dela. Mas é que tá, Gabi foi ensinada e influenciada pelos outros, pelos habitantes de Marley, que os Eldianos em geral eram meio que amaldiçoados, que não mereciam viver, ainda mais, que deveriam se sentir culpados pelo que eles fizeram no passado. Então com isso, Gabi, sendo uma Eldiana, ela quer se sentir útil, quer mostrar o seu valor. Essa crença de que ela deve algo é tão forte que ela está disposta a arriscar qualquer coisa para conseguir atingir seu objetivo. E meio que se redimir por ter nascido como Eldiana. E isso se reflete na realidade, já que ela tá muito à frente dos soldados aspirantes da mesma idade que ela. Ela é a mais forte, ela sente um enorme orgulho por isso, então ela encarna meio que todo esse ódio que as pessoas próximas a ela colocaram ali dentro da cabeça dela. Contavam histórias horríveis sobre o povo de dentro das muralhas. Ela começa a usar esse ódio de forma bastante compulsiva. Tudo o que acontece é basicamente para confirmar o que ela já acredita sobre eles, levando a um dos viés mais famosos e mais frequentes em nosso cotidiano, o viés de confirmação. Ele vai ocorrer a partir da influência direta do desejo sobre as crenças. Segundo esse viés, quando as pessoas querem que uma certa ideia ou conceito seja verdade, elas acabam acreditando que é verdade. Existe o termo cascata da disponibilidade, que foi usado pela primeira vez pelo economista Timur Kuran e pelo estudioso jurídico K. Sustein, em um artigo publicado em 1999 na Stanford Law Review. Cascata de disponibilidade é um fenômeno psicológico que fala basicamente que quanto mais somos expostos a uma determinada ideia, mais propensos somos a considerá-la uma verdade. Tá, imagine ser bombardeado por um determinado grupo sobre outro grupo na infância. Você não conhece o outro lado da história, só conhece um lado da história. Então por muito tempo você vai acreditar que só existe um lado da história. Então até atingir uma idade onde você meio que possa questionar isso, vai demorar um pouquinho. Lá se vão anos de pensamento enviesado naquela situação. Então Gabi sofria uma influência e não tinha a visão do outro lado. Claro, quando ouvimos apenas uma versão da história, tendemos a acreditar nessa versão da história. E as coisas que vão acontecendo vão reforçando cada vez mais essa ideia dela. Isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós, por vários motivos. Por exemplo, um estudo recente descobriu que os inimigos podem nos confortar diante da incerteza. Como assim? O psicólogo social Daniel Sullivan e seus colegas descobriram que, nesse estudo, quando apresentaram aos participantes uma passagem descrevendo o governo e a estrutura econômica dos Estados Unidos como caóticos e desordenados, as pessoas estavam mais dispostas a atribuir uma maior influência a um inimigo em suas vidas. Pesquisadores também descobriram que apresentar às pessoas informações sobre um inimigo poderoso, como a Al-Qaeda, aumentou a percepção das pessoas de controle percebido. Por exemplo, ao invés de acreditarem que coisas ruins acontecem sem sentido algum, atribuir ao inimigo ter um inimigo passa pra gente uma sensação de controle, permitindo a gente atribuir coisas ruins a uma causa clara, que pode ser compreendida, que pode ser controlada. Exato, o inimigo traz ordem ao que parece ser um mundo caótico, um mundo incerto. Ou seja, de certa forma, o ódio da Gabi é reconfortante. Ter um inimigo em comum não precisa pensar muito. Já tem um inimigo lá, já pode atribuir todo o mal pra esse inimigo. E com isso fica mais fácil, não concorda? Ou seja, basta juntar esforços pra derrotar aquele inimigo. Não precisa de outro, não precisa explicar nada. Os pesquisadores Mark Rubin e Miles Houston descobriram que denegrir um inimigo pode acabar aumentando a nossa autoestima, fazendo a gente ter a sensação de que somos melhores que o outro grupo. Os animais se unem para a proteção contra inimigos em comum e herdamos um cérebro que se sente bem quando constrói alianças sociais. É como se o ódio a outro grupo fosse algo positivo para aquele grupo.
corpo, pelo menos nessa questão. Como dizia Voltaire, a ilusão é o primeiro de todos os prazeres. E quando os habitantes de Parades, quando a tropa de exploração invade Marley, e consequentemente muitas pessoas acabam morrendo, incluindo ali seus 2 amigos próximos, a certeza que ela tinha sobre aquelas pessoas se confirmava, o seu ódio também. Nós somos diferentes. É o que ela fala pro Falco após ele falar que o que estava acontecendo era uma vingança das pessoas de Parades pelo que os marleyanos fizeram com eles no passado. A Gabi não entende aquilo, justamente pelo fato de ela não ter visto o outro lado. E também não acrescentaria nada pra ela, porque ela já tem um inimigo em comum, não precisa de outro, não precisa de outra explicação. É por isso que ela não hesita em nenhum momento em matar a Sasha, porque ela não conhece o lado da Sasha, ela não conhece o lado dos habitantes de Parades, ela não conhece a tropa de exploração, ela não sabe que a Sasha queria apenas ter uma fazenda onde ela poderia comer em paz. Ela não sabia que essa mesma Sasha se arriscou para salvar uma garotinha de um titã. Nada disso ela sabia. Pra ela era apenas mais um demônio, alguém sem sentimento, alguém desumanizado. Para ela, a Sasha era apenas uma assassina que tinha matado pessoas na frente dela. A Gabi é tão idealista que após ser pega pela tropa de exploração, ela continua falando palavras grotescas, ela continua provocando, não se importando se vai morrer ou não. O criador da terapia cognitivo-comportamental Aaron Beck falava que as crenças limitantes podem gerar pensamentos rápidos, automáticos e distorcidos que nos ajudam a manter em um ciclo vicioso. São lentes nas quais a gente faz a leitura da gente, das pessoas, do mundo ao nosso redor, mas que podem ter um grau severo de distorção de imagem que confunde nossas percepções, levando a gente a interpretações às vezes muito fora da realidade. O que acontece com a Gabi? É como se você não estivesse vendo de uma maneira clara. Em nenhum momento a Gabi acredita que está fazendo algo errado. Talvez nem saibamos se ela está de fato, afinal está numa guerra. Definir o que é certo e errado nesse ambiente de Shingeki é algo extremamente difícil também. Quando ela vai até Parades, conhece a Kaia, ela tenta sempre colocar os marleyanos como vítimas. E se a gente pegar a visão dela, faz sentido. Ela tá olhando de fora. Ela está apenas reagindo a uma situação, como se fosse uma legítima defesa. E ela se questiona o motivo daquela garota não entregar ela para os Eldianos. Não faz sentido. Só que tudo isso passa a mudar quando ela conhece a família da Sasha, a garota que ela matou. Sem saber que eles tinham alguma relação, ela percebe que eles se importam com ela. Só que motivada por esse viés, ela sempre vê aquelas atitudes como se tivesse algo por trás. Porque não faz sentido na cabeça dela. São demônios, pessoas cruéis. Porque elas estão me ajudando, não faz sentido. E aí quando os pais da Sasha descobrem que ela era responsável por matar sua querida filha, é nessa hora que a visão da Gabi fica totalmente distorcida. Porque a família, ao descobrir isso, não queria vingança, não queria a morte da Gabi. Vemos no olhar deles que a vingança naquela situação não traria o conforto que eles tanto queriam após perder sua filha. Esse fato fica lá, batendo na cabeça da Gabi. Logo depois ela impede o Colt de atirar, confiando ali no inimigo. E quando o Colt, o irmão do Falco, pergunta pra ela o motivo dela ter confiado no inimigo, ela simplesmente não sabe responder. Gabi fala: eles não eram demônios. Nesta ilha só existem pessoas. Cara, essa cena foi muito emocionante pra mim. Eu fico me questionando às vezes porque algumas cenas que eu vejo são tão emocionantes. E eu me pergunto, será que é porque eu tô vendo demais essa cena e acabo vendo isso? Não sei. Já tô enviesado, talvez. Mas, poxa, isso é muito profundo. É aquela ideia do quanto poderia ter sido salvo se ela tivesse conseguido ver isso antes. Não apenas ela, mas sim as pessoas do contexto de Shingeki por completo. Claro, infelizmente as coisas não funcionam assim facilmente. É tudo mais complexo. E por mais que a Gabi é odiada, ela mudou muito rápido. Ela conseguiu ver isso de uma forma bem rápida até. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de continuar crescendo e evoluindo em resposta à experiência de vida. Essa situação está por trás da capacidade que temos de aprender e também sobre a memória e permite flexibilidade mental e comportamental, fundamentais para a gente. A neuroplasticidade acontece com mais frequência na infância, só que pesquisas mais recentes mostram que ela acontece em fases posteriores, ou seja, basicamente sempre quando aprendemos algo novo. Como o neurocientista Richard Bergland fala, a neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e caminhos e mudar a forma como seus circuitos são conectados. É um termo que se refere à capacidade do cérebro de mudar, de se adaptar, como resultado da nossa experiência. Hoje entende-se que o cérebro possui a notável capacidade de reorganizar caminhos, criar novas conexões e, em alguns casos, até mesmo criar novos neurônios. Leitura, aprender um novo idioma, ter uma boa higiene do sono, viajar, conhecer culturas novas, conhecer pessoas que pensam diferente da gente. Tudo isso ajuda bastante a gente a desenvolver
esse mecanismo do cérebro. E foi o que de fato aconteceu com a Gabi. E aí quando o Falco se declara pra ela novamente, finalmente ela entende a mensagem dele. E aquilo sim já mostrava que ela pensava diferente de antes. Quando a Gabi se depara com pessoas que sentiram o impacto do que ela tinha feito, ela começa a perceber as consequências das ações dela. Porque antes não tinha consequência. Afinal, o inimigo tem que morrer, eles eram demônios, as consequências eram apenas positivas para Marley, não tinha culpa ali. Agora não, agora é diferente. Ela percebe que a vida que ela tirou afetou toda uma família, toda uma estrutura, afetou pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Agora não eram mais estranhos ali. Para ocorrer a mudança é necessário que sim, a gente mude os nossos hábitos. E se achar que você nunca vai mudar, lembre-se da Gabi, até ela mudou. O cérebro da Gabi, que só conhecia o lado de Marley, não é mais o mesmo depois da experiência que ela passou conhecendo o outro lado. Assim como o seu cérebro, que não é mais o mesmo de 10 minutos atrás. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.